E a quinta-feira finalmente foi muito boa aqui no canal, a gente ganhou no menos 0,25 da Roma, perdemos no Galatasaray, mas ganhamos no Bodo, os gols do Vitória Pilsen saíram antes, ganhamos no menos de 2,5 gols no Racing e Botafogo, os gols no Bragantino e Mirassol saíram antes, mas ganhamos no handicap do Palmeiras e também nos gols de Portuguesa e São Bernardo, então um dia bastante positivo aí com 1, 2, 3, 4, 5 greens e apenas um red, então somamos bastante aí nesta quinta e vamos ver nessa sexta aí que eu selecionei 3 joguinhos para vocês, os meus palpites para eles vão rolar depois da vinheta. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaraj aqui para mais um vídeo. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aqui e deixe o seu like. Hoje à tarde eu também vou postar os palpites para sábado, tá? Então ative as notificações e eu vou postar antecipado aí para vocês. Assim que eu gravar esse vídeo, eu vou começar a estudar para postar para vocês os jogos de sábado. A gente começa hoje, pessoal, analisando o confronto do Leicester contra o Brentford. O Leicester que tá numa sequência muito ruim, perdeu os últimos 5 jogos em casa. No geral são 8 derrotas nos últimos 10 jogos e o desempenho em casa ele é muito ruim também no lado ofensivo. Apesar disso, o time está apenas 2 pontos da zona de salvação, já que o Wolverhampton tem 19. Ou seja, uma vitória hoje pode tirar o Leicester da zona de rebaixamento. Agora, isso se deve muito mais ao desempenho fraco dos outros adversários do que do próprio Leicester, que tem apenas 25 gols no campeonato, com 55 gols sofridos. E a tarefa hoje ela parece ainda mais árdua, porque o Brentford, que começou muito mal o campeonato fora dos seus domínios, vem jogando muito bem fora de casa. Inclusive, se eu não me engano, venceu os últimos 4 jogos fora, os últimos 3, ó. E nesses em 4 jogos de invencibilidade, 3 jogos ele sequer sofreu gols. Então ele tem aí uma vitória sobre o Southampton, Crystal Palace e também diante do West Ham. O Embolo marcou gols aí em 3 dos últimos 4 jogos fora de casa também, vencendo o principal jogador ofensivo da equipe do Brentford, juntamente com o Isa e também com o Shade. O Brentford, apesar disso, é um time que não é muito confiável. Ele vem alternando vitórias e derrotas. As vitórias vieram todas fora de casa, em casa o time não está conseguindo corresponder muito bem, e nos últimos 10 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Então hoje é um confronto realmente muito importante para as pretensões de ambos, já que o Brentford quer se aproximar aqui da zona de classificação para uma competição europeia e o Leicester quer se distanciar da zona de rebaixamento. É bom lembrar que nos últimos jogos entre Leicester e Brentford, o Leicester marcou em 7 dos últimos 8 jogos, então é a esperança do Leicester esse jogo diante do Brentford hoje, tá? Para mim, pessoal, um jogo de 2 times inconstantes. A média de gols do Leicester não é muito alta, realmente, mas o Brentford defensivamente não me encanta muito e ofensivamente é um time que eu particularmente gosto. A defesa do Leicester também sofre muitos gols, então eu gosto do mais de 1,5 gols ao vivo aqui. A gente tem um gol para cada um dos lados e eu acho que essa linha aqui é a mais interessante para essa partida. Eu não compro esse favoritismo do Brentford mesmo fora de casa, apesar das 3 vitórias. O Leicester uma hora vai marcar gols em casa e uma hora vai melhorar o seu desempenho também, porque algumas partidas são mais dignas do que os resultados, e o Brentford não me encanta para poder pegar esse favoritismo fora como a odd 2. Eu pegaria aqui um dupla chance do Brentford, mas infelizmente a gente não tem essa odd. Eu gosto mais do cenário de gols na minha visão, e esse mais de 1,5 embasado pelas estatísticas, pela situação das equipes e qualidade do setor ofensivo do Brentford e de uma projeção de melhora do ataque do Leicester com 2 defesas titubeantes, é a melhor pedida aqui nesta partida. No segundo jogo a gente tem o Celta recebendo a equipe do Osasuna, e o Celta ele venceu 7 dos últimos 8 jogos, os quais em casa ele era o favorito. Aliás, 23 dos 29 pontos possíveis em casa foram conquistados aqui pela equipe do Celta de Vigo, né? Então, 23 dos 29 que ele tem no campeonato foram conquistados nos jogos em casa. Então, realmente é a principal força dessa equipe, que não vem fazendo um grande campeonato, tá 5 pontos aqui, 6 da zona de rebaixamento, enquanto o Sassuolo tá com 3 pontos à frente. Então, a distância em termos de tabela é muito grande, mas em termos de pontuação ela é muito próxima, e são duas equipes realmente de poderio e qualidade parecida. O Celta de Vigo chega aqui após uma vitória absurda diante do Betis dentro de casa, uma virada por 3-2. Se eu não me engano, começou perdendo esse jogo aqui por 2-0 e conseguiu segurar o Atlético de Madrid fora de casa em 1-1. Bom lembrar que nesse jogo o Celta tinha um jogador a mais durante todo o confronto, então, de certa forma, esse empate com um jogador a mais tendo saído na frente foi um gostinho um pouco amargo, né? Mas ainda assim o time está somando pontos e conseguindo se distanciar da zona de rebaixamento, e o Osasuna, por sua vez, é um dos times que mais empatou no campeonato, né? Em muitos jogos de 1-1.
O Sassuolo conseguiu um bom empate diante do Real Madrid, mas o Real Madrid tinha um jogador a menos, mas o Sassuolo saiu atrás e é um time que tem um poderio ofensivo interessante, conseguindo marcar gols aqui na maioria dos confrontos. É um confronto, pessoal, que se não fosse esse desempenho absurdo do Celta em casa, eu pegaria esse handicap mais um pro Sassuolo, mas o Celta é muito sólido dentro dos domínios e tem algumas vitórias aqui por mais de um gol. O Sassuolo fora de casa só perdeu 3 dos últimos 4 e marcou gols aqui em quase todas as partidas, só não marcou contra os mais fortes, Real Sociedad, Atlético de Madrid e Real Madrid. Então eu vou recomendar para vocês aqui, pessoal, o mais de 1.5 gols aqui também. A gente tem tanto gols do Celta, até 2, como também um golzinho do Sassuolo. Achei esse favoritismo aqui do Celta justo, ligeiramente exagerado, mas não suficiente para poder buscar um handicap do Sassuolo, que é basicamente torcer muito para a aposta ser devolvida, tá muito no limite aqui. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o Freiburg buscando uma vitória diante do Werder Bremen. Vai ser a 4ª vitória seguida do Freiburg no campeonato, a primeira vez que ele vai conseguir fazer isso desde 2021. E se o Werder Bremen perder o 3º jogo seguido, vai ser a primeira vez também no campeonato que ele vai perder 3 vezes seguidas. Já foi a primeira vez que ele perdeu 2 e agora pode ser a terceira. O Werder Bremen vem com 2 resultados ruins, uma derrota diante do Bayern, que é normal, mas em casa diante do Hoffenheim, mais uma vez tomando 3 gols aqui, coloca esse time realmente em dúvida. Mas o Werder Bremen alterna bastante os resultados, então uma hora faz jogos muito bons com outros jogos muito ruins. O Freiburg tem um alerta, já que ele é o time na tabela de classificação para a competição europeia, entre os 10 ele é o time que menos marcou gols, são só 29. A defesa é um pouco sólida com 36 e o desempenho em casa é o que mais anima, né? O desempenho em casa do Freiburg com 7 vitórias, um empate e apenas uma derrota. O Werder Bremen fora de casa, ele é um time que consegue bons resultados, 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, mas o momento do Freiburg é muito bom, muito sólido defensivamente e ofensivamente, conseguindo corresponder. O desempenho em casa também marcando muitos gols e o Werder Bremen num desempenho titubeante. Então a gente tem o Freiburg num viés de melhora, muito sólido, praticamente invicto nos últimos jogos, só perdeu para a equipe do Bayern, com o Werder Bremen aqui conseguindo alguns bons resultados, mas mais titubeante. Acho que o empate anulado pro Freiburg aqui é a melhor pedida. Se a gente conseguir um gol, estamos muito defendidos por conta dessa defesa. Se sair atrás, ficamos sem risco, mas a defesa do Werder também entrega. Então a gente tem uma defesa que sofre quase 2 gols aqui, então acho que a gente está bem defendido nesse empate anula e essa é a minha dica para essa partida. Então esses são os meus palpites para esta sexta-feira e eu pergunto a você quais os seus. Comente aqui, a gente se vê então no próximo vídeo que vai sair hoje ainda. Não deixe de comentar com seus palpites também e ir lá no nosso grupo do Telegram, onde a gente posta as principais promoções disponíveis das casas e também mais dicas de bets para vocês. Inclusive lá já tem uma hoje do Robozão para poder marcar um gol, uma cotação aumentada muito interessante. Corre lá porque é grátis a participação, beleza? Um forte abraço para todo mundo aí e boas apostas.